Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou falar sobre ansiedade boa e ansiedade ruim. Foi um pedido de uma seguidora lá no Instagram que ela fez esse pedido aí pra gente falar sobre isso, sobre a diferença entre ansiedade boa e ansiedade ruim. O que acontece? Muitas pessoas se confundem com sintomas. Por quê? Porque os sintomas são muito parecidos, tá? Tanto da ansiedade como o da expectativa ou da parte quando você se apaixona e tudo mais. E eu vou explicar tudo isso passo a passo para vocês. Primeira coisa que antes de a gente começar é clica aqui embaixo no sininho, te inscreve no meu canal. E se tu quer marcar uma consulta psicológica com esta pessoa aqui, você vai no meu site que está na descrição para você marcar a sua consulta. Pessoal, então o que acontece? A ansiedade é uma resposta psicofisiológica, tá? Em cima de medos ou de situações onde você não tem controle. Então, geralmente, quando a gente tem medo de alguma coisa ou de alguma situação, a gente dispara a ansiedade dentro de nós. Então, mesmo as pessoas mais zens ou mais que não sofrem de ansiedade podem vir a ter algum episódio de ansiedade se elas ficam expostas a algum estímulo, a alguma situação que tira elas da zona de conforto ou coloca elas numa situação de medo. Então, a ansiedade ela pode ser disparada por fatores externos, ou seja, por coisas que acontecem fora, tá? Então, você pode ser por um acidente que aconteceu, ou pode ser por alguma situação, você recebeu uma conta que não conseguiu pagar e pode disparar a ansiedade, ou por uma situação interna, por pensamentos, que é o mais comum. Em casos mais graves de ansiedade, como o de transtorno de ansiedade generalizada, os indivíduos que passam por isso, as pessoas que passam por isso, elas vivem basicamente 24 horas com pensamentos ansiosos, ou seja, com medo do futuro, ou pensando, ou se preocupando. Então, qual é a diferença nos processos? Os sintomas de ansiedade basicamente são vários, mas eu vou elencar os mais importantes aqui, que é a aceleração da frequência cardíaca, mais conhecida como taquicardia, suar as mãos, ficar ofegante, sentir falta de ar, ficar com pensamentos muito rápidos, muito acelerados, às vezes a fala fica acelerada, em alguns casos as pessoas têm tremores físicos e também o famoso frio na barriga. Esses sintomas também acontecem quando a gente está numa situação que a gente não sabe o que vai acontecer, ou uma situação que vai nos tirar muito da zona de conforto. O exemplo, falar para público. Tem pessoas que sentem esse frio, esse tremor, esse nervosismo quando vão falar para público. Então, quando elas vão, por exemplo, palestrar ou apresentar o TCC, elas sentem isso. Só que quando elas saem disso, elas vivem a vida normal e elas não desenvolvem essas sensações, certo? Então, o que acontece? A ansiedade boa é aquela ansiedade que ela vem de uma expectativa, certo? Então, quando você vai falar em público ou quando você quer fazer uma viagem que você está esperançoso por aquela viagem, você pode ter esses sintomas, mas de maneira leve. E a ansiedade ruim é aquela ansiedade paralisante, que é quando esses sintomas eles ficam tão fortes que eles começam a te causar um desconforto, certo? E aí tu vai me perguntar, Vinícius, a ansiedade boa e a ansiedade ruim todos têm? Sim, todos temos. Porém, o que acontece? A intensidade para cada pessoa é diferente. Por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência a um funcionamento mais ansioso, essa ansiedade boa ou a expectativa por alguma coisa acontecer vai se tornar muito forte, certo? A ponto de ser sensações intensas e que gerem um extremo desconforto nela. Como existem pessoas, como eu já falei, que vão ter alguns episódios de ansiedade conforme alguns tipos de estímulo. Por exemplo, você pode estar apaixonado e quando você vê aquela pessoa, você dispara esses sinais de ansiedade. Então, basicamente, assim, em termos muito práticos e tranquilos, o que eu quero passar para vocês a ansiedade quando ela é patológica. Quando ela é um problema, quando ela é uma situação onde você precisa de ajuda médica ou psicológica, é quando você começa a ter um desconforto muito grande. Quando principalmente isso atrapalha as tuas situações funcionais. O que são situações funcionais? Teu trabalho, teu sono, tua alimentação, tua relação com as pessoas.
Então, quando você começa a ver que esses sintomas eles estão sendo muito fortes, eles estão vindo muito e te atrapalhando em muitas situações, é que você se dá conta que a ansiedade ela está num nível muito grande, certo? Ou quando ela te incapacita de fazer alguma coisa. Do contrário, quando você sente aquele frio na barriga ou aquele nervoso por uma notícia que pode acontecer, ou, por exemplo, por uma apresentação, é uma ansiedade boa, que ela pode ser lidada e tudo mais. Mas quando ela é patológica, quando ela te paralisa, você precisa de ajuda, e se você quiser ajuda, você pode clicar aqui embaixo e marcar uma consulta comigo para a gente falar aí sobre a tua ansiedade e fazer um tratamento legal. Lembre-se sempre que toda informação é importante, mas que a informação profissional é muito melhor. Certo, pessoal? Se esse vídeo te ajudou, clica aqui embaixo em gostei, te inscreve aqui no nosso canal e não esquece de assistir nossos próximos vídeos. Um beijo para vocês e até a próxima!